Quinta-feira de especulações malucas no futebol brasileiro. Esse papo de que Thales Magno pode pintar no Palmeiras tem algum fundo de verdade? E que Oliver Torres interessa ao São Paulo? Preciso te atualizar sobre a chance de desmanche no Flamengo. Essa reformulação já começou e tem o dedo de Jorge Sampaoli. Vou falar ainda sobre Roberto Pereira. Negociação, o interesse do Santos. Será que vai levar a um acerto? Vou contar ainda sobre uma treta envolvendo Roger Guedes e Yuri Alberto. Comissão técnica do Timão precisou intervir. Tudo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela 2 jogos dessa quinta-feira, um pela Copa do Brasil, outro pelo Brasileiro da Série B, ambos às 20 horas. Primeiro Palmeiras e São Paulo, jogo da volta, na ida deu São Paulo 1-0. Tô imaginando vitória do Palmeiras. Já para Criciúma e Guarani, Criciúma, um dos melhores times da segunda divisão, recebe o Bugre, para mim, vitória do time catarinense. Lembrando que para participar da aposta ganha é só clicar no link que está no comentário fixo. Você vai fazer seu cadastro e começar a se divertir. Se quiser pegar os meus palpites, melhor ainda, tenho acertado bastante coisa por lá. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que foi informado nos últimos dias a respeito das tratativas com Franco Fagundes, meio atacante que pertence ao Nacional. O time uruguaio avisou que não há a mínima chance de o negócio avançar enquanto o Vasco não se acertar em relação ao pagamento da compra de Pumita Rodrigues. Bora contar também que o Cruzeiro monitora a situação do meia Shailon, jogador revelado no São Paulo, atualmente no Atlético Goianiense, meia de 26 anos de idade. Já o Internacional está de olho em Reinier, meia atacante revelado no Flamengo, pertence ao Real Madrid, jogou a última temporada no futebol espanhol com a camisa do Girona. A tendência hoje é de que o Reinier fique mais uma temporada no Girona. Para completar o giro de notícias, contar que o Liverpool pode perder sua dupla de volantes, Henderson e Fabinho. O inglês e o brasileiro são alvos de clubes sauditas, propostas muito altas. A Justiça de São Paulo negou liberdade ao preparador físico do Universitário, que era acusado de ter imitado macaco na direção de torcedores do Corinthians. Vazou um vídeo nessa quinta-feira mostrando a cena. Ele faz por 2 vezes o gesto do macaco se dirigindo a torcedores do Corinthians, e a tendência é que ele fique preso por bastante tempo. E a última saideira do giro de notícias, contar que o Botafogo está interessado em Wilson Manafá, bom lateral direito do Porto. Foi titular durante várias temporadas, hoje também é pretendido por um clube da Turquia. A informação que vem de Portugal é que o Manafá já teria demonstrado a intenção de se mudar para o Rio de Janeiro para jogar com a camisa do Fogão ao lado da sua família. Hora de falar sobre o Flamengo, que vai muito bem, obrigado, dentro de campo. O time está nas oitavas de final da Libertadores, é semifinalista da Copa do Brasil e vice-líder do Brasileirão. E em meio a isso, com bons resultados, uma derrota só nos últimos 17 jogos, Sampaoli tem promovido uma reformulação do elenco. Você já deve ter percebido, né? Saíram recentemente Marinho, jogador do Fortaleza, Vidal, atleta do Atlético Paranaense, Hugo Souza, goleiro que foi parar no Chaves. O Sampaoli ainda espera, torce, pede para que os dirigentes do Flamengo negociem o Varela, lateral direito, o Pablo, zagueiro, e o Rodrigo Caio, também zagueiro. Com essas baixas, essas ausências, todas as saídas, o Flamengo teria um reforço no caixa para buscar ainda mais reforços. A reformulação é importante, extremamente interessante, levando em consideração que são jogadores que tinham bem pouca utilidade. Só para lembrar, o Marinho ganhava 800 mil por mês no Flamengo. O Vidal faturava 1.800.000. O Hugo ganhava na casa dos 100 mil reais mensais. Somando isso ao que ganham Varela, Pablo e Rodrigo Caio, você chega a um caminhão de dinheiro, faxina num momento importante. Bora falar sobre uma treta entre corintianos. A dupla de ataque titular do Corinthians, Yuri Alberto e Roger Guedes, andava se estranhando. Craque Neto disse nessa quinta-feira no programa dele que houve a necessidade da comissão técnica intervir. Depois da derrota do Corinthians pro América em jogo da Copa do Brasil, Vanderlei Luxemburgo chamou os dois para uma sala para perguntar por que um não passava a bola para o outro. Eles ainda tentaram argumentar que não tinha nada a ver, mas, segundo o Neto, apresentaram à dupla lances em que o Roger Guedes tem a chance de tocar para o Yuri Alberto e vice-versa,
e eles optam sempre por outro tipo de jogada, numa clara demonstração de que o ambiente e o clima entre eles era péssimo. Depois dessa situação, Luxemburgo convidou os dois a conversarem de forma individual. Rolou o papo e a expectativa no Corinthians é de que o clima melhore entre a dupla de ataque. Você já havia percebido alguma situação nesse sentido? Importante constatar que agora os dirigentes e a comissão técnica do Corinthians resolveram colocar o dedo na ferida. Dois jogadores importantes, caros, valorizados. Roger Guedes é o grande artilheiro do time. O Yuri Alberto também a maior contratação, o investimento mais alto já feito na história do Timão. Importante que esses dois consigam se entender para que possam jogar juntos com a melhor e maior frequência possível. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. O CEO do clube deu uma entrevista longa nessa quinta-feira para explicar a decisão do Atlético de se mudar do Forte Futebol para Libra. Esses são os dois blocos que reúnem clubes de futebol no Brasil que negociam os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, vem sendo muito cobrado por presidentes do Forte Futebol, até porque o Sérgio Coelho era o grande responsável pela união desses presidentes e dos clubes no Forte Futebol. Mas, segundo o CEO do Galo, a mudança diz respeito à questão financeira. O Atlético vai faturar mais a médio e longo prazo estando na Libra do que no Forte Futebol. A verdade é que essa decisão de mudar de lado acabou causando um estremecimento do presidente Sérgio Coelho, desmoralizado entre dirigentes de futebol no Brasil. Não o convidem para um jantar, especialmente com o pessoal do Forte Futebol. Ele vai ser muito mal recebido. Bora mudar de assunto e falar sobre Roberto Pereira, atacante argentino, 32 anos de idade, está livre no mercado. Disputou a última temporada pela Udinese, 36 jogos, 5 gols marcados e 9 assistências. Pois bem, Roberto Pereira, desde a semana passada, alvo do Santos. O Peixe pretende utilizar parte da grana que tem conseguido com venda de atletas para trazer o Roberto Pereira. É óbvio que ele vem de graça, mas vai haver um investimento alto com luvas. E a notícia da quinta-feira diz respeito a um interesse com proposta do Beşiktaş da Turquia. O Beşiktaş ofereceu 2 anos de contrato, 2 milhões de euros de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, além de um vínculo, além de um salário incompatível com a realidade brasileira. A expectativa no futebol turco, da imprensa turca, é de que o Roberto Pereira seja anunciado nas próximas horas como novo reforço do Beşiktaş. Só para arrematar sobre o Santos, vale a lembrança de que o Rodrigo Salazar, meio atacante uruguaio que pertencia ao Shakhtar, o Santos fez 4 propostas diferentes para contratar o atleta, mas nessa quinta-feira o Salazar encaminhou os últimos detalhes para se mudar para o Braga de Portugal, negócio avaliado entre 5 e 6 milhões de euros. O Santos chegou a cobrir essa oferta, mas o pessoal do Schalke 04 não anda muito convencido de que o Santos pode fazer o pagamento dessa grana e prefere negociá-lo com um clube no futebol português. Hora de falar sobre Thales Magno, que foi parar nos Trending Topics, os assuntos mais comentados da quinta-feira, tudo por conta de um suposto interesse do Palmeiras. Um perfil que cobre o Palmeiras com um pouco mais de 20 mil seguidores lá no Twitter informou que o Thales Magno interessa ao Palmeiras, poderia ser o reforço surpresa do Verdão para as próximas horas. Jogador de 21 anos de idade, revelado no Vasco e que pertence ao New York City. Na atual temporada, 23 jogos, 3 gols e 1 assistência, 17 partidas como titular, 7 na condição de reserva. Avaliado em 15 milhões de euros, embora tivesse sido comprado do Vasco por 7 milhões e 300 mil euros. Pelo que eu percebi nas redes sociais, muito torcedor do Palmeiras virando o rosto, não gostando da possibilidade da contratação do Thales Magno. Mas, se você está nesse grupo de torcedores que não gostou da especulação, pode ficar tranquilo. Consultei uma fonte minha no Palmeiras que respondeu da seguinte maneira sobre essa especulação: não estamos contratando ninguém nesse momento. O mundo enlouqueceu. Nunca falamos sobre Thales Magno no Palmeiras. Fecha aspas. Assunto descartado. Não acreditem nessa possibilidade. Thales não faz parte dos planos do Verdão. Bora fechar o vídeo para repercutir outra especulação das últimas horas. Jornalista Thiago Fernandes, do site Gol, trouxe a notícia de que Oliver Torres, meia espanhol, que já pertenceu ao Porto, ao Atlético de Madrid e joga atualmente no Sevilha, foi oferecido ao São Paulo. Um grupo de empresários teria feito meio campo sugerindo que o São Paulo avançasse para contratar esse atleta. 28 anos de idade, esteve em 44 partidas na última temporada no Sevilha, sendo 38 como titular, 3 gols e 3 assistências. Confesso que logo de cara estranhei demais a notícia.
um cara que é titular no Sevilha, vai se mudar para o Brasil, especialmente para o São Paulo, que passa por enormes dificuldades financeiras? Pois bem, jogador avaliado em 9 milhões de euros e que foi contratado quando se mudou do Porto para o Sevilha por 11 milhões de euros. De acordo com o Thiago Fernandes, possibilidade de empréstimo gratuito seria a única intenção do São Paulo para negociar. Um dirigente do São Paulo com quem conversei disse que o nome do Oliver Torres nunca foi cogitado internamente e o tricolor não tem a intenção, tem a intenção, até talvez pudesse ter, mas que esse nome nunca fez parte dos planos, nunca foi cogitado, especulado, até porque o São Paulo entende que não tem a mínima condição dessa negociação acontecer. Além do investimento alto para aquisição dos direitos econômicos, ainda haveria a necessidade de colocar muito dinheiro para salário, jogador descartado. Só para arrematar, contei para vocês com exclusividade o valor da venda do Neverton, né? Atacante de 18 anos de idade que ainda não havia sido promovido para o time principal. Ele será atleta do Shakhtar Donetsk. Operação de 3 milhões de euros. O torcedor do São Paulo ficou revoltado com a notícia. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde. Abraço, tchau!